Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí bem na reta final agora, né, dessa nossa preparação aí para as provas. Amanhã temos provas de FUVEST e estão faltando duas obras para eu comentar aqui com vocês. Essas obras são Sagarana e Claro Lima. Então a gente vai começar com Sagarana, obra excelente do Guimarães Rosa, uma obra de 1937. E antes da gente começar a falar da obra em si, né, a gente vai falar aí de algumas características gerais, assim como eu faço sempre, que marcam, né, que caracterizam esse novo período literário, por assim dizer, e também a gente vai falar algumas coisas a respeito da biografia do Guimarães Rosa, né? Mas antes até de a gente começar a falar de tudo isso, eu só queria mencionar, né, a epígrafe com a qual a nossa obra é aberta, que diz o seguinte: lá em cima daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa a minha namorada. Então a gente tem aí a abertura dessa obra que a gente vai analisar a partir disso que nós chamamos de epígrafe, ok? A epígrafe nada mais é do que um mote, um tema, né, central. Então, o que o Guimarães Rosa quis mostrar para a gente justamente do que é feito, né, Sagarana. Não vou me demorar aqui por dois motivos. Primeiro, que vocês não terão tempo, né, de ficar assistindo a muitos vídeos agora, hoje, né, especificamente, e também pelo fato de que a gente sabe que existem muitas análises, né, por aí. E aí parece que a gente está sempre repetindo, né, as mesmas ideias. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês para alguns dos aspectos que eu julgo serem mais relevantes, e aí, a partir disso, tirem as conclusões que vocês acharem que sejam mais importantes também, e que sejam interessantes vocês tirarem, tá? Então, a primeira coisa a respeito lá do título da obra, vocês já conhecem, que já leram, já ouviram, não sei o quê, né? Então, Sagarana nada mais quer dizer do que a moda, né, ou a maneira de um canto heróico, porque a gente tem saga e rana, né, que são dois elementos aí que constituem essa palavra. Pelo fato da gente ter como característica do Guimarães Rosa, da sua obra, né, bastante acentuada, o processo de formação de palavras, poderia ser que alguma questão pedisse para vocês justamente essa formação, né, do título. Mas a respeito do que ela quer dizer, de fato, dentro da obra toda, né? E isso nos remete automaticamente à definição desse novo momento literário. É o mesmo momento literário, inclusive, de Amor, da Clarice Lispector, né? Ou ainda de Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, porque nós estamos falando daquele momento da introspecção. Aquelas questões de desigualdades e injustiças sociais já foram deixadas um pouco de lado, e aí o que nós estamos buscando é a essência das coisas. Parece inclusive uma releitura daquilo que a gente viu durante o simbolismo, mas cuidado com essa informação, né, que eu dei agora, para vocês não saírem aí classificando essa terceira geração aí do modernismo como um neossimbolismo. A ideia não é essa, mas mostrar justamente a busca por essa essência de tudo que nos permeia, né, que vai fazer com que a gente se volte novamente para um movimento mais introspectivo, mais interior, né, para o nosso mundo interior. Assim como a leitura de Amor faz com que a gente tenha uma leitura mais reflexiva, toda a leitura de Sagarana vai favorecer a mesma natureza, assim, de reflexão, né? Então não são textos que ocorrem por acaso ali, os 9 pontos que estruturam a obra, e que não foram também surgindo dentro do contexto deles por acaso. Isso também a gente já falou a respeito desse aspecto, né, interessante, quando nós falamos sobre a Hora e Vez de Augusto Matrago, caso você já esteja aqui no canal há mais tempo, porque é um dos contos, é o conto que encerra a obra Sagarana e que foi cobrado pela Unicamp agora. Outra questão para ser colocada para vocês é o fato da gente ter essa aproximação das duas listas. Embora sejam obras diferentes, algumas das obras sejam diferentes, a gente tem uma aproximação de escola literária,
que está sendo cobrada e também que estão sendo cobradas, né, na verdade. Então é uma aproximação de temática, né, porque como eu acabei de falar para vocês, a aproximação daquilo que Clarice Lispector vai discutir em Amor e aquilo que a gente vai ver em Guimarães Rosa, de maneiras diferentes, sob vieses diferentes, mas ainda assim essa possibilidade de aproximação, tá? Então, a partir dessa epígrafe, que é o mote, então, né, como eu disse, a gente já sabe mais ou menos aquilo que vai nos esperar. É uma cultura extremamente popular, né, que a gente vai encontrar na obra do Guimarães Rosa, em especial em Sagarana, e tudo aquilo que faz parte ali da caatinga mineira, né? Então, do sertão, aliás, desculpa, mineiro, porque a gente vai ter a questão daquilo que é mais tradicional mesmo, né? Do interior de Minas Gerais. Então, entre essas questões mais tradicionais, a gente vai ter essencialmente a musicalidade, né, da fala, né, a oralidade é outro recurso bastante presente, né, e aí a partir disso os processos todos de formação de palavras. Nós temos aí os neologismos, os processos de composição, né, dos quais ele se utiliza, como a aglutinação e justaposição, vocês já aprenderam isso nas aulas de vocês de gramática, e também a questão dos processos de derivação, né? Sejam eles os prefixais ou sufixais, ou ainda a partir das parassínteses. Então pode ser que você lendo, ou caso você não tenha lido ainda e queira depois dar uma olhada, você sinta em alguns momentos um certo desconforto por essa questão linguística, mas isso é proposital, né? O Guimarães Rosa, ele tinha por objetivo mostrar justamente como, né, é feito esse falar mais brasileiro, esse falar mais do interior. Então não é uma questão meramente de vaidade dele, de mostrar todo esse conhecimento, toda essa fluência, ou todo esse domínio da língua. Pelo contrário, era justamente de fazer com que a gente estivesse mais próximo, né, dessa realidade, desse universo aí. Então, a partir disso, o que a gente vai ter? Figuras típicas daquilo que a gente encontra em representações que sejam mais interioranas, né? Então, a gente vai ter a presença da superstição, né? A gente vai ter a presença de músicas, né? Como eu falei, da musicalidade, né? Das musiquinhas que são cantadas, assim, né? E são transmitidas dessa maneira mais oral mesmo, né? Para as próximas gerações. A questão da religião, a presença da religião, não só da superstição, mas da religião também, né? A presença muito constante dos animais também, assim como não, desculpa gente, estou bem cansada, deu um monte de aula hoje, mas a questão da gente pensar no que acontece um pouco assim próximo das fábulas, né? Porque são os animais que estão ali, isso a gente encontra no primeiro ponto, né, que abre a obra, o burrinho pedrez, a gente encontra em Conversa de Bois também essas presenças dos animais com comportamentos que não são típicos dos animais, né? São comportamentos típicos dos seres humanos. É um aspecto importante para a gente salientar, porque é aquela oportunidade que a gente tem, assim como nas fábulas, era isso que eu queria dizer, desculpa, da gente se aproximar daquilo que está sendo discutido, só que ao mesmo tempo se distanciar, porque como não são seres humanos, a oportunidade de observação que a gente tem disso é muito maior, né, do que seria lá com os seres humanos, propriamente ditos, né. A questão de algumas necessidades também, né, vai ser abordada, é o que acontece, por exemplo, com o surto lá de malária, no conto Sarapalha, e o poder destrutivo disso, né, porque vira um local morto, né, sem movimento nenhum. Uma questão constante também é o fato da gente ter as missões, né, para que a gente serve, a gente encontra muito isso em A Hora e Vez, né, de Augusto Matraga, e embora os contos não sejam dependentes entre si, quando a gente olha a totalidade dos 9 contos, a gente chega nessa história do porquê, né, do porquê que nós estamos aqui, qual é a nossa
nosso objetivo, né? O que está estabelecido para cada um de nós. É bem interessante a gente observar isso também. Não vou ficar falando conto por conto das características e personagens em razão do tempo mesmo, como eu já disse. Então, o ideal é que você consiga, ao menos, caso você não tenha lido a obra na íntegra, ler resumos, né, para vocês saberem exatamente o que está acontecendo. Mas são essas imagens interioranas mesmo que a gente vai observar, essas relações entre as pessoas, entre a natureza, entre os animais, que serão discutidas. E se você não sabe de absolutamente nenhum dos contos, nada de nada, assista pelo menos a esse vídeo que eu tenho aqui no meu canal de análise da Hora e Vez de Augusto Matraga. Só pelo desenho ali da Hora e Vez de Augusto Matraga, a gente já vai saber mais ou menos aquilo que os outros contos vão trabalhar. Outra questão, eu falei de Augusto Matraga, que eu não comentei, a presença forte dos jagunços, né? Que seriam aquelas pessoas que promoveriam a ordem, né, do lugar. Promoveriam, desculpa, a ordem do lugar. E aí a gente tem a presença dos valentões também. A gente tem isso também lá numa das obras cobradas pela Unicamp, que é Lisbela e o Prisioneiro, né? Então, a presença do valentão, assim como em Augusto Matraga, porque Augusto Matraga é um valentão, inicialmente, é algo bastante constante também nessas sociedades que são menos evoluídas. Parece que o progresso não chegou lá ainda, e de fato é isso mesmo que a gente vai verificar. Então, pessoal, a gente tem aí, a partir disso que nós falamos, né, a gente tem a questão das histórias todas com um efeito moral, né? Então, a intenção é produzir essa discussão de efeito moral. Por isso que é uma obra reflexiva e mais introspectiva, que não permite que a gente leia assim tudo de uma vez, né? É uma leitura mais demorada mesmo. Eu não me lembro, acho que foi essa semana, alguém, né, dos meus alunos falou assim, nossa, demora muito, né, a leitura. Justamente, o caráter é esse mesmo, a gente deveria ir lendo e pensando sobre aquilo que nós estamos lendo. Mas, só para ilustrar essa questão do efeito moral, né, a respeito de O Burrinho Pedrez, depois lá A Hora e Vez de Augusto Matraga, que são respectivamente o conto que abre e o conto que encerra a obra, a gente tem em O Burrinho Pedrez, por exemplo, a questão da sabedoria, né, sendo valorizada. E o quanto essa sabedoria ela é intuitiva, porque o burrinho pedrez nada mais é do que um burrico, né, um burrinho mesmo. Ele é mais velhinho, assim, por esse motivo ele fica mais esquecido, né, no canto, assim, pelo seu dono. E acontece deles terem que fazer uma travessia e quem acaba salvando toda a cena, falando assim bem rapidamente, né, salvando toda a cena, todo o contexto, é justamente o burrinho pedrez. E ele consegue vencer essa travessia desse rio que está com muita correnteza, que está impedindo a travessia dos demais animais que são mais jovens, são mais fortes fisicamente, são mais bonitos, inclusive, que são os cavalos, né? Ele consegue fazer isso justamente porque ele não tenta lutar contra a correnteza. Essa seria a nossa lição de moral, né? Primeiro, o fato de a gente ter a sabedoria do mais velho, e segundo, o fato dessa sabedoria se configurar como uma força que não é contrária à própria natureza, né? Pelo contrário, ele simplesmente aceita, né? E vai bem devagar, um passinho de cada vez, né? Até que ele consegue completar a travessia sem problema. Ele não fica estabanado, né? Também na água, que é o que acaba acontecendo com os outros animais, e acaba trazendo problema, né, para os outros. E enquanto que ele não, ele consegue se sair sem muito problema. É como se o burrinho pedrez, o sete de ouros, né, na verdade, ele é o nome dele, ele é chamado de pedrez por ele ser todo, né, meio manchadinho, né, e ele tem a questão da idade também. Mas o sete de ouros ele tem essa questão de não olhar para as coisas que estão à sua volta, né? Ele tem a sua certeza interior e ele sabe que aquilo vai funcionar.
Eu até dei de conselho agora há pouco para uma turma de revisão aqui, do Gênesis, não de vestibular, mas de vestibulinho, de que amanhã, fazendo a prova, você não se importe com nada que esteja à sua volta. É extremamente egoísta e parece ser um conselho ruim, mas eu acho que é o conselho mais válido para o momento da prova. Aconteça o que acontecer à sua volta, não se deixe abalar por nada. Exatamente o que o Sérgio Jobs faz, né? O que o Pedrez faz. Ele pensa assim: eu tenho a minha verdade, não importa o que esteja acontecendo à minha volta, está o caos absoluto, parece que vai dar tudo errado, mas eu tenho a minha verdade interior e eu vou fazer com que ela se sobreponha a todo o resto. E é exatamente o que ele consegue. Então a liçãozinha de moral seria essa questão. A gente encontra essas pequenas lições de moral em outras obras, como por exemplo lá em A Cidade das Serras, que seria o resgate, né, dos valores tradicionais, daquilo que é natural, inclusive, sem que a gente force, né, determinadas situações. A mesma coisa a gente vai encontrar, e tem um burrinho também, que é bem simbólico lá em A Cidade das Serras, que serve de montaria para o Jacinto quando ele chega em Tormes, né, para chegar até a sua propriedade. A gente poderia, talvez, fazer uma associação, embora lá seja apenas um burro e ponto final. Não tem esse caráter de fábula, né, ou até anedótico em alguns momentos. Não existe isso. Em alguma outra obra a gente teria essa questão dos animais, mas também não de maneira assim tão enfática como aqui em Sagarana, né? A gente vai encontrar essa questão dos animais, como eu disse antes, que está muito próximo daquilo que é fábula, daquilo que é cultura popular, né? Os ditados populares, os provérbios vão acontecer com bastante frequência, aquilo que a gente chama de aforismos, né? Que são aquelas verdades que são ditas em poucas palavras, né? E que trazem em si uma mensagem bastante ampla, né? Bastante significativa. A mesma coisa vai acontecer na presença das questões de superstição, né? É o que acontece no Conto São Marcos, em que a gente tem lá um feiticeiro, né? Que tem questões mal resolvidas e que acaba estabelecendo uma relação de inveja, de vingança. Isso acontece com bastante frequência aí nos contos também, não em todos, claro, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Leiam pelo menos resumo, para vocês pelo menos terem uma ideia, né, daquilo que vai ser discutido. E pensem no seguinte: a FUVEST sempre vai trazer para a gente trechos, né, quando o trecho for importante para a análise da questão, e quando o trecho não estiver presente, é porque a gente vai ter uma descrição a respeito da obra. Inclusive, apareceu, né, nos dois últimos anos de FUVEST, trechinhos de críticas literárias, né, ou de definições a respeito de algumas obras, e a gente sendo convidado a falar de que obra que aquilo está se referindo, né, a que obra que aquilo está se referindo. Então, isso pode acontecer amanhã também. As possibilidades de correlação de Sagarana com outras obras, na minha opinião, seria justamente da gente pensar com a Cidade das Serras, com essa questão que eu falei de resgate, né, dos valores naturais, dos valores que sejam reais aí. Que mais a gente poderia falar? A questão da doença, né, no caso da malária, lá inclusive caiu ano passado uma questão que fazia análise da natureza da varíola, que é chamada de bexiga em Capitães da Areia, né? Simplesmente se é um caráter epidêmico, endêmico, se é causado por vírus, se não é. A gente poderia ter a questão da malária, né, sendo discutida por conta do conto Sarapalha, não sei, é uma aposta que estou fazendo, né, que poderia aparecer, e também alguns trechos assim que sejam significativos para a gente mostrar exatamente qual é o nosso entendimento daquilo, principalmente no que diz respeito a essas características linguísticas, né? Então, se a gente pensa nessas musiquinhas, né, nessas melodias aí que são produzidas, nesses processos de formação de palavras, nessa aproximação constante com a linguagem mais popular, com aquilo que representa a realidade mesmo da época, é o que a gente vai encontrar aí pela frente, sem dúvida
alguma aí em algumas das questões, caso Sagarana realmente seja cobrado, né? Em alguma das questões. Pode ser tanto agora na primeira fase quanto na segunda fase também, né? Então, outro ponto muito interessante que eu já comentei aqui é o Conversa de Bois, né? Tem essa relação, essa história da lição de moral, é justamente o fato de o quanto nós não somos humanos, né? A gente se classifica sempre como os animais que estão no topo, né, da cadeia alimentar, por assim dizer, pela questão da racionalidade, da inteligência. Só que quando a gente para observar as nossas ações, nosso comportamento, a gente vai verificar que não, né, nós não ocupamos um nível tão elevado assim, uma posição tão elevada. E quando a gente pensa nisso, nessa zoomorfização, a gente faz logo referência lá para o cortiço, né? Porque no conto, por exemplo, Conversa de Bois, exatamente essa situação que a gente vai ter, né? Os homens se sobrepondo aos animais por essa questão da racionalidade, mas quando a gente escuta a conversa dos bois, na verdade eles são muito mais racionais, mais inteligentes, mais sensatos do que os próprios seres humanos. E no conto a gente tem os bois se revoltando ao ponto de provocar a morte de um humano, né? Porque eles ficam realmente estafados de tanta exploração física que o personagem acaba aplicando, né, para eles, e eles acabam se vingando de maneira que ele role, né, lanceira abaixo, e aí a gente tem essa questão da inteligência mesmo, né, da supremacia do animal. E é aquela questão que a gente encontra no cortiço, porque a gente tem a aproximação, né, dos homens, desculpa, à condição animal mais primitiva. A gente se acha em muitos momentos tão superiores e na verdade a gente não tem quase nada de superioridade. Essa é uma outra possibilidade de correlação aí das obras também, né? Eu acho que seriam essas as possibilidades, certo? Então, como dica para vocês, leiam pelo menos resumos dos contos. Não vou passar os 9 contos aqui, porque isso tomaria um tempo grandioso demais, né? E eu acho que agora vocês estão mais naquele momento de daqui a pouco se preparar para ir descansar e esquecer de qualquer coisa que lembre estudar, porque vocês têm que estar com a cabeça tranquila para amanhã, né? O coração mais tranquilo ainda para fazerem boas provas, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, deixem aqui os comentários para mim, ou ainda se preferirem, entrem em contato por e-mail ou através do Facebook. Fiquem à vontade. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, faça sua inscrição aqui, porque para as segundas fases eu vou aprofundar essas obras que estão mais curtas e que foram feitas assim mais em cima da hora. Eu fiz isso na semana passada, né, com 2 obras que eu acabei entregando no sábado também. Estou fazendo de novo, então para as segundas fases a gente vai fazer uma complementação, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e façam boa prova, né, amanhã, ok? Um beijo, tchau, tchau!